gente, voltei para mais um vídeo neste canal Marigold. Vamos logo, porque eu estou com um pouco de calor, porque esse lugar é muito quente. Então, eu já vim falar sobre uma coisa séria. Sim, vim falar sobre uma coisa séria. Algumas pessoas... Nossa, uma cozeirinha nojenta. Ai, pera, deixa eu focar, eu preciso focar. Ok, foquei. Algumas pessoas têm me perguntado bastante sobre Deus. Sim, sobre Deus. E se não é a melhor coisa que eu tenho na vida, não tem essa. É a melhor coisa que eu tenho na minha vida, Deus. Então eu vou tentar explicar um pouco do que aconteceu para que eu pudesse realmente ter uma intimidade com Ele. Eu conheci a Deus no ano que eu não lembro, que eu sou péssima de data, de anos, assim, eu nunca decoro, mas eu lembro que eu tinha 14 anos. 13 anos. 13. E eu cresci numa família católica, então eu fiz a primeira comunhão, fiz tudo que tinha que fazer na católica. E só que chegou um tempo que, tipo, sabe aquela fase que você quer conhecer coisas diferentes? E em vez de conhecer as drogas, eu fui conhecer outras religiões. Só que não deu tempo de eu conhecer as religiões. Porque a gente conversando na sala de aula, eu lembro, e eu falei assim, ai, queria ir pra igreja evangélica. Aí uma amiga falou assim, eu vou. Eu falei, então, eu posso ir com você? Tá, vou passar na sua casa. Aí a gente foi, pedi pra minha mãe deixou. Meu pai e minha mãe nunca foram pais, tipo, não, você começou aqui, você vai terminar aqui. Não, eles sempre me deram o livre-arbítrio de escolher o que eu queria fazer da minha vida em relação a Deus, assim, essas coisas. Tô com tosse hoje, né? Logo hoje. Até agora eu não tava tossindo. Aí eu fui com ela e eu comecei a gostar muito, muito da dinâmica do que era o culto, tudo. Eu comecei a gostar. Então eu comecei a ir sempre com ela, só que aconteceu que a gente mudou de igreja e fomos pra uma... Não, gente, eu tô esquecendo da parte mais importante. Eu aceitei a Jesus com 14 anos e eu fiquei indo. Não contei pra ninguém, continuei indo do jeito que eu tava. Minha família, poucas pessoas eram evangélicas. Minha irmã já tava indo, algumas primas indo, e eu morava longe. Então, muita gente fala, ai, você foi pela cabeça dos outros. Não, até porque elas moravam em São Paulo e eu, na época, morava aqui em Americana. Aí eu comecei a ir tudo, só que aconteceu que a gente mudou de igreja. E na segunda igreja que a gente foi não mais legal, porque Deus tá em todo lugar. Mas, tipo, foi mais fácil de se enturmar, porque tinha mais jovens e, tipo, a gente fez amizade rápido. E a igreja era mais animada. Enfim, a gente ficou até que Deus resolveu que eu ia embora pra São Paulo. No mesmo ano. Eu fiquei sabendo que eu ia embora pra São Paulo em outubro. E a gente foi em dezembro. Foi algo assim, foi bem rápido. E, obviamente, eu tinha 14 anos, eu não ia falar, ai pai, beijo pai, pode ir porque eu não vou. Nunca isso iria acontecer na face da terra. Eu ia falar da vida, face da vida. Aí eu fui embora daqui de Americana com 15 anos, que eu já tinha feito aniversário. E eu fui, só que eu fui decidida de que eu não acreditava em Deus, de que Deus não estava me escutando. Nunca passa avião aqui, hoje... Ok. Eu fui, tipo, naquela que Deus não me escutava e que Ele deixou eu ir embora de um lugar que eu gostava, e eu fui revoltada. Quando eu cheguei lá, eu fui apresentada, tipo, a algumas pessoas que eram da igreja, que é minha prima, minha irmã e minha outra prima. E a Rebeca começou a ir comigo pra igreja, só que a Rebeca era bem novinha ainda. Aí a gente começou a ir, aí eu comecei a gostar, e depois de um tempo eu entrei numa cidade, aí eu acho que aquele rancor, aquele peso, assim, tipo, de tristeza, foi passando, eu comecei a me acostumar com o lugar. E as coisas foram acontecendo, e eu fazendo aniversários. E quando eu tinha 18 anos, eu como, não qualquer jovem, porque eu não acho que só porque é jovem você tem que fazer isso. Óbvio que não. E eu lidei todo esse tempo com jovens, porque eu era líder dos jovens, aí depois eu saí da liderança, eu virei regente dos jovens. E eu sempre fui muito do louvor e pouco da palavra. Eu lia pouca Bíblia. Mas eu era do louvor. Todo dia eu tava ali com um foninho no ouvido, escutando louvores. Só que eu já não... Eu orava de madrugada, eu fazia, tipo, todas as coisas. Porém, eu ainda via Deus como
uma pessoa sentada apontando o dedo assim, porque no começo me fizeram meio que ter essa imagem de Deus, ou eu criei na minha cabeça, enfim, eu tinha isso de Deus, de que Deus era um chefe, vamos pôr assim, um chefe. E quando isso aconteceu, o que aconteceu, gente? Nem contei o que aconteceu. Aí, enfim, eu era líder dos jovens, tudo, eu lidei sempre com jovens, dar conselho para jovens, que eu era uma das mais velhas, tudo. Só que aí aconteceu que eu enfraqueci, acabei fazendo algumas coisas erradas. Não usei drogas, tá, família? Eu não usei drogas, tá? Eu não usei drogas, eu não usei. Mas aí eu cometi alguns erros no qual eu, com a consciência pesada, que a gente teme, a gente fica com medo. E eu contei pros meus pastores o que tinha acontecido. E eles me deixaram um tempo pra me pensar no que eu fiz. Eles me colocaram e eu também quis dar uma afastada de tudo, assim, em relação à igreja. Não de ir para a igreja. De estar no meio de tudo, assim. Porque eu sempre participava de tudo. Principalmente em relação ao louvor. Então eu fiquei um tempo fora do grupo de louvor, da mocidade. E geralmente um monte de gente fala, mas isso mata a fé. Não, gente. Se você depender, porque depende muito da pessoa. No meu caso, eu nunca tive tanta fé igual eu tive naquele momento, que parecia, com tudo que eu tinha passado, obviamente que eu não vou contar, com tudo que eu tinha passado, o mundo tinha caído na minha cabeça, no meu ver, e eu, tipo, tava naquela escolhidinha assim, ó, que eu não queria ver, não queria fazer, não queria falar, não queria fazer nada da vida. E tinha que ir pra escola, porque senão eu ia repetir o terceiro ano, e eu não queria repetir porque eu ia ter que ficar mais um ano sozinha. Então minha cabeça tava tipo, ah! E por fora eu tava tipo, ah! Então foi um momento que eu falei assim, eu vou ler. Comecei a ler vários livros. E eu lia cada livro, eu demorava tipo 2 dias pra ler, e eu lia muito, muito mesmo. Até que eu não tinha mais livro pra ler em casa, eu já tinha repetido todos. Aí eu falei assim, ai, quer saber, eu vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia pra ler. E eu abri a Bíblia quando Deus fala com... Deus não. Jesus fala com a mulher do poço, que é uma samaritana, se eu não me engano. E mesmo ele não podendo falar com ela, ele falou e ele conversou com ela, ele bebeu da água e ofereceu a água da vida pra ela. E eu fiquei tipo, cara, eu nunca tinha prestado atenção que Jesus é tão top, né? E eu comecei aquilo, me deu uma sede de ler, e eu comecei a ler tudo, e folheando a Bíblia, lendo várias coisas, e eu me apeguei a isso. Eu comecei a ver Deus diferente do Deus que eu via dentro da igreja. Porque a gente às vezes cria uma imagem na nossa santa cabeça, e a gente fica com aquilo e tipo, nossa, o pastor falou, não, às vezes o mesmo conceito que o pastor tem não é o que você tenha. Vai ver, ele entendeu de um jeito, mas Deus vai te usar pra entender de outro. E eu comecei a ler a Bíblia e, tipo, relembrando de algumas coisas que eu já tinha escutado. Eu falei, nossa, mas eu entendi completamente diferente. Só que eu sei que tá certo do jeito que eu entendi, porque a palavra se renova a cada dia. E eu lendo aquilo que ficava, meu Deus, ai, que lindo. E eu chorava muito. E tem uma passagem, um hino. Eu lembro mais o hino que fala, quero te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar. E eu, antes de dormir, eu sempre oro, ajoelho pra orar. Nem que seja 1 minuto, ajoelho na cama mesmo. E eu não consegui orar, eu só pensei nisso e comecei a chorar. Eu falei, Deus, hoje eu não quero mais conhecer por conhecer. Não, eu quero andar com você. Eu quero não ser apenas uma daquelas que fica te observando de longe. Eu quero ser uma discípula, por que não? Se o Senhor é o mesmo hoje, ontem, amanhã, eu quero ser uma discípula. E eu comecei e fui dormir. Aí eu orei, falei lá com Deus, né? Aquela papinho legal. E fui dormir. Quando eu fui dormir, ali eu falo, depois de 4 anos, eu tive um encontro, assim, com Deus. Foi bem legal. Foi no momento que eu tava, tipo... Acho que ninguém nem acreditava mais que eu iria voltar pra igreja. Eu não parei de ir pra igreja, mas eu tava pras atividades mesmo, tava bem afastada em relação a tudo, afastada em relação à minha família, tudo. E eu só queria ficar em casa,
Só que quando... Ai, eu sonhei, assim, um sonho maravilhoso mesmo. Foi muito bom aquele sonho. E depois daquele dia que eu pensava que, ai, eu errei, eu pequei, Deus não me ama, Deus não vai mais falar comigo, e eu não sou mais nada, e ele, se eu sair ou ficar, ele não vai mais sentir minha falta. E no sonho, eu conversando assim com Jesus, eu não consegui, obviamente, ver o rosto dele. Mas no sonho eu falava assim, eu não vou mais, eu não quero mais, porque eu fiz algumas coisas erradas. Aí ele olhava pra mim e falou, eu sou o amor e eu te perdoo. Mas pra isso você precisa perdoar as pessoas. É um pouco difícil, né, Deus? Perdoar. Eu fico até nervosa. Perdoar é bem difícil. Mas ali foi tipo o meu primeiro real, encontro real com Deus. Porque muitas vezes a gente sonha, tipo, a gente tenta, a gente fala que teve encontro com Deus, só que depois de uma semana você já esqueceu. E aquilo eu não consigo, mais que tipo eu tente, eu não consigo esquecer. Foi muito massa, muito massa. Toda vez que eu lembro me dá, tipo, meu coração meio que dá uma de alegria, assim. Foi bem massa mesmo. E depois daquele dia, eu entendi que mesmo... Eu entendi o que muitos falavam. Ai, quando está fraca, aí que está forte. Eu entendi, porque depois daquele dia eu acordei com a vontade de ir, sabe? De fazer e de falar do amor de Deus. E foi muito bom. E depois daquele dia eu criei uma intimidade com Deus que eu achava que eu tinha. Mas não, eu aprendi que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso estar perto, eu não preciso que Deus use de ninguém. Ele pode usar de mim mesmo pra falar comigo mesmo. Igual às vezes eu tô fazendo algo aleatório e vem tipo um hino na minha cabeça. Aí eu fico, Deus, estás tentando falar alguma coisa para mim? Aí eu fico refletindo no hino e às vezes é mesmo. Às vezes a gente pensa que é besteira, mas às vezes é Deus mesmo. Às vezes eu olho e falo, olha, é verdade, que não sei o que. É muito massa quando você cria, você tira da sua cabeça aquela imagem que você criou de Deus eu não sei a palavra, carrancudo? Eu não sei se essa é a palavra, mas Deus, tipo, uma pessoa igual muitos falam que ai, pecou é morte. Não, pecou também tem salvação, gente. Pecar é natural, se ninguém pecasse, ninguém estaria aqui, né? Mas é muito bom saber que tipo, ele perdoa, ele ama e ele demonstra o amor a cada dia. E teve um hino que marcou muito esse meu encontro com Deus, que foi você me leva ao deserto pra falar de amor. Porque foi o tempo que eu me vi no meio do deserto, que eu olhava pro lado e não tinha ninguém. Às vezes tinha muitas pessoas. Ninguém, eu não posso falar, ai, fulano parou de falar comigo depois. Não. Tinha, todo mundo continua ali me tratando normal. Só que eu já não conseguia me enquadrar, sabe? Eu não conseguia. Triste, né? Mas aí quando às vezes eu tava no meio das pessoas, no meio do culto, e eu me sentia sozinha, e eu olhava, e eu falava, ai Deus, tu tá aqui, querido. E é muito bom criar uma intimidade de amigo, de poder chamar o Jesus, chamar Jesus de amigo, assim, sabe? É muito, muito, muito legal mesmo. E eu entendi que eu não preciso, sabe? Tipo, eu não preciso, eu e ele, às vezes a gente se entende, às vezes eu chamo pra conversa mais séria, falo, e aí Deus, é que não tá dando, tá? Eu não tô cobrando, mas se tu quiser fazer um adiantamento aí do que o senhor falou, nós vai aceitar, né? Nós não vai reclamar. Mas é muito bom e hoje eu sou completamente dependente da presença dele. Totalmente. Geralmente aqui que tem o céu muito limpo, eu coloco tipo um banquinho no meio do quintal, fico olhando pra cima. E é muito lindo que às vezes é natural da vida mesmo acontecer isso. Mas eu fico de eu choro muito vendo o céu. Que é quando, tipo, as nuvens vai passando. Ai, cara, eu acho aquilo maragold. E é coisa de Deus, tá? Nem falar pra mim que é porque o vento que vem do norte, não. Pra mim é coisa de Deus mesmo. E ele é top. Então é isso, gente. Foi um vídeo sobre a minha intimidade com Deus. Se vocês quiserem mais vídeo falando sobre algum tema, minha opinião. Gente, lembrando que tudo isso é minha opinião, tá? É tudo o que Lavínia Lima pensa, tá? Um beijo. Porque eu dei beijo, ainda não falei as coisas. Se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui, não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, deixa o like. O que mais? Eu acho que é só isso, né?
Enfim, gente, um beijão pra vocês. Até semana que vem. Me fala se vocês gostaram, tá? Deixa aqui falando assim, ai lá, também passei por isso. Eu gosto, eu me sinto bem legal. Um beijão, gente. Tchau, até a próxima.